Olá, bem-vinda à nossa live de aquecimento ao desafio Reconexão Poder Pessoal, que vai acontecer dia 11 de janeiro de 2024. Eu fico muito feliz por você estar aqui comigo e hoje o tema é sobre autoconhecimento. Eu me chamo Carolina Pfeffer, eu sou radiestesista e terapeuta holística. Por que o autoconhecimento é uma das grandes chaves para a gente se reconectar com o nosso poder pessoal? Porque quem realmente conhece a si mesma, mas não só vai além, do que eu gosto de comer, do que eu prefiro, que cor é a minha favorita, não é esse tipo de autoconhecimento, é uma coisa mais profunda. Apesar de que existem muitas pessoas que não sabem nem exatamente isso, porque elas vão se perdendo na vida de tal forma que quando uma pessoa faz uma pergunta objetiva, qual é a sua cor favorita? Muitas vezes ela pode responder com base na cor favorita de outra pessoa, de uma pessoa muito próxima a ela. Mas no fundo, não é uma resposta pessoal, porque isso acaba se perdendo. Então, se a gente não tem nem no primeiro nível de conhecimento, muito menos a gente vai ter em nível profundo. E essa é uma das chaves muito importantes que vai garantir que você vai acessar o teu poder pessoal. Porque quando você conhece a própria história, quando você conhece como que você os seus pontos fortes, os seus pontos fracos, como que você reage às situações, isso vai ser um encurtador de caminho para as coisas da sua vida. Então você acorda de manhã muitas vezes indisposta e você entende por que você tá assim. Poxa, será porque ontem eu exagerei na comida tal? Porque ontem eu fiz tal atividade? Porque, entendeu? Eu não bebi tanta água no dia anterior? Enfim, são várias questões ali que é muito mais fácil de resolver a partir do momento que você conhece a você mesmo. Não só nessas coisinhas básicas, mas nas reações mais profundas, os gatilhos, aquilo que nos tira do sério, aquilo que consegue, vamos dizer assim, desestabilizar o nosso equilíbrio. Quando a gente começa a se tornar consciente de tudo isso, a nossa vida acaba se tornando muito mais leve. E esse é o grande motivo dessa live e por isso que ela é uma das lives de aquecimento para o nosso desafio, para a nossa Masterclass Poder Pessoal, que vai acontecer dia 11 de janeiro. Então, eu já me apresentei, eu me chamo Carol, o tema da live de hoje é isso, o autoconhecimento, mas existem níveis de autoconhecimento e para a gente se reconectar com a nossa essência, com aquilo, todo o nosso potencial, nós precisamos nos conectar primeiro conosco mesmos. E aqui eu vou falar um pouco dessas camadas, dessas dimensões. Por que existem vários passos para se chegar? E no final eu vou indicar para você uma técnica, como que você pode começar esse caminho do autoconhecimento para você estar mais conectada consigo mesma. E aí sim você estar mais acessível ao seu poder pessoal, tá? Então aqui eu trouxe uma imagem aqui. Aparentemente essa pessoa assim, ela tá em equilíbrio, né? Ela tá ali quietinha, ela tá tudo certo com ela. Mas normalmente na nossa vida não é isso. A gente não vive dessa forma tranquila, a gente está o tempo todo, vamos dizer assim, tendo estímulos, a gente não consegue ficar calma e tranquila, seja estímulos externos ou seja estímulos internos para nós mesmos ficamos ali, o nosso pensamento fica tagarelando e de repente ele começa a trazer algumas coisas que para nós são muito duras, mágoas do passado, lembranças difíceis. Quem de vocês não tem esse tipo de pensamento recorrente? A mente fica o tempo todo ali trabalhando. Muitas vezes ela não trabalha a nosso favor, porque ela traz coisas que não fazem bem para o nosso humor, para nós como um inteiro. O que acontece?
a mente é um dos estágios, né? Se a gente for começar a escutar os nossos pensamentos, ela tá ali, na superficialidade. Então, a gente vai começar a escutar ali, dentro de uma prática de meditação, a gente vai começar a identificar o que nesses pensamentos é realmente meu e o que nesses pensamentos simplesmente é conversa fiada, é coisa que um dia me falaram, é a frase da minha professora da quinta série, é a frase da minha bisavó, são coisas que eu escutei, que algum dia alguém me falou, falar, você não é tão boa o suficiente, né? Olha só essa sua amiguinha ali, olha como ela é tão mais bonitinha, ajeitadinha que você. E isso fica ali gravado no sentido assim de não merecimento. Esses pensamentos de não merecimento, eles ficam repetindo o tempo todo. É como se fosse um rádio que tem a sua programação o dia inteiro, ele fica falando mais ou menos as mesmas coisas nos mesmos horários, porque a programação, a mente da gente é a mesma coisa. Ela repete e repete e repete. E quando a gente simplesmente aceita, não questiona isso daí, então essa primeira parte, né, bem na superfície ali, ela já bloqueia o nosso autoconhecimento. Porque como eu falei, o pensamento fala o tempo todo de coisas suas e principalmente não suas, coisas que foram implantadas em você. Então, quando são coisas externas, de fora, isso causa um desequilíbrio muito grande. Então, a prática da meditação, de você ficar em silêncio, quietinha, é muito desafiador. É muito simples, mas é muito desafiador. Por quê? A gente vence essa primeira camada, que às vezes é a mais difícil, é a mais provocativa, sabe? Que você pensa que você não tá fazendo nada que presta, você só tá perdendo o teu tempo com aquilo ali. Porque a mente, ela não quer mudar esse discurso, ela não quer nada de improviso. Ela tá ali para te falar, gente, a gente já sabe fazer isso, o teu dia vai ser igualzinho o dia de ontem. Poxa, mas você foi feliz o dia de ontem? Você realizou as coisas que você quis no dia de ontem? Você tá só passando os dias como se fosse, né, aquele calendáriozinho, um dia, outro, outra semana, outro mês, e de repente passou o ano e você percebe que não aconteceu nada de bom? Mas a mente automática, ela quer só isso mesmo. Ela quer só que você não fique pensando muito não. Só vai levando, você já sabe como reagir, você já sabe como responder, não precisa pensar. Só que isso te aprisiona em ciclos bem superficiais e, principalmente, ciclos criados por outras pessoas. Então, a primeira parte, a primeira etapa é duvidar dos seus pensamentos. Porque se você busca um autoconhecimento verdadeiro de si mesmo, você não pode admitir que quando você se olha no espelho, você, poxa, né, sonha em ter algumas coisas e você mesma diz para você mesma, se olhando no espelho, não tem ninguém ali, que você não merece, porque você não é tão boa. Por que com essa cara? Por que com esses teus hábitos? Por que você não é tão inteligente? Por quê? Um monte de bobagem. Entendeu? Então, a mente é o primeiro obstáculo e é o primeiro que precisa ser vencido. Então, a meditação, ela é muito simples, ela é muito fácil. Qualquer um pode fazer em qualquer hora. Você pode entrar em estado meditativo, que é simples assim. Você para e foca a atenção na sua respiração. E aí a mente vai te trazer as coisas e você vai falar, agora eu estou prestando atenção nisso e eu vou fazer isso. Você coloca um limite. E daí depois pode direcionar para outras coisas, é claro. Mas o primeiro passo é esse. Não aceitar as coisas que a mente te traz como se fossem verdades absolutas, porque não é. Simples assim. E depois a gente vê, eu acredito que a maioria de vocês já viu essa figurinha em algum lugar, porque são várias etapas, né, do autoconhecimento. Quando a gente começa a escutar a si mesmo, quando você começa a entender que a mente não é tudo aquilo que te oferece, você começa a perceber que muitas das brigas, muitas das picuinhas que às vezes a gente se envolve no dia a dia são exatamente superficiais. Não passa ali, não tem um segundo porquê, um motivo mais profundo. Não
tem é só porque uma pessoa me olhou de cara feia, eu não gostei e devolvi, vamos dizer assim, à altura, né? Eu tenho que devolver a mais, porque ninguém admite muito perder. Como se perder fosse responder, fazer um desaforo maior que o outro, né? Então você precisa sempre, né, piorar, vamos dizer assim, a situação para ganhar, para estar por cima do outro. Então, se o outro me faz um desaforo, eu preciso fazer um desaforo maior ainda, tá? Então, esse tipo de imagem ali, ele diz exatamente isso. Quando você começa a desenvolver isso daí, você percebe quantas bobagens, quantas discussões, quantas coisas totalmente sem sentido, você para um pouco, você decide falar, tá, aqui dentro do meu gatilho da raiva, que pra mim é uma coisa muito recorrente, muito fácil, eu discutiria com essa pessoa porque eu não gostei da forma como ela me tratou. Ok, tá, mas se eu discutir com ela, além de eu não conseguir aquilo que eu realmente preciso, né, numa segunda oportunidade, enfim, as coisas não vão melhorar. Então, ok, decido por outra coisa. Não aceito a sugestão ali da minha mente, aquilo que ela já sabe o que fazer. Ah, se ela te falou isso, responda aquilo. Se ela falou, provoca assim. E faz até, né, numa atitude bastante ofensiva, indo para cima do outro. Ok. Mas quando os argumentos às vezes cessam, o que começa a acontecer é o grito, é a alteração de voz, é de fato essa provocação pessoal, como se tudo fosse pessoal, como se as pessoas quisessem te ofender o tempo todo. E essa é uma das outras grandes ilusões da mente, porque ao mesmo tempo que ela te joga para baixo com esse tipo de conversa fiada, né, de que outras pessoas colocaram na tua cabeça, ela também traz isso como se o mundo estivesse em guerra contra você, como se você fosse no supermercado e você tivesse que sempre estar atenta. Poxa, vão raspar teu carro, você não vai encontrar vaga, ou se você encontrar vaga vai ter fila pra caramba. Se você tem uma fila menor, essa pessoa vai enrolar e ela tá fazendo de propósito. E para sair do mercado também é difícil. Poxa, ninguém me dá a vez. E as guerras, elas vão se multiplicando ali. E é uma ilusão. Não é isso. Não é sobre você. O mundo roda com a gente ou sem a gente, tanto faz. A questão é como eu interajo com os outros. Eu vou por aí semeando guerra ou semeando coisa melhor? É disso que se trata. Quando a gente passa um pouco dessa superficialidade da mente, dessas bobagens que ela traz o tempo todo, a gente percebe que o outro não necessariamente está em guerra com a gente. A gente começa a questionar os nossos pensamentos que são tão ali automáticos, que são tão voltados para a gente, como se todo mundo fizesse as coisas de propósito. E na verdade, não é. Na verdade, cada um tem seus problemas e cada um tem o foco dos seus problemas em si mesmo. Não fica ali, eu acho, deve ter alguém com esse tempo, né, de ficar planejando coisas ruins para os outros. Mas a maioria de nós quer mesmo resolver o próprio problema, tá? Se a gente começar a pensar nisso, a gente começa a diminuir um pouco as guerras da nossa vida. E se você ainda não deixou seu like, se você ainda não curtiu o canal, se você ainda não se inscreveu na Masterclass, agora é a hora de continuar, de fazer, aliás, tá? Por favor, porque é dessa forma que você retribui o conteúdo que eu passo para você. Se esse conteúdo te ajuda, se isso faz bem para você, deixa seu like, se inscreva no canal e participa comigo na Masterclass do dia 11 de janeiro. Então, aqui tem uma segunda imagem que é bem interessante, porque assim, quando a gente vai traçar, depois dessa superficialidade, quando a gente vai encarar os sentimentos de, poxa, por que eu me sinto assim, né? Por que eu acho que eu não sou tão merecedora? Por que as coisas fluem dessa forma comigo? A gente vai traçar ali o que eu falo que é uma autoimagem, é um conjunto, vai além daquilo que a sua mente tagarela e fala o tempo todo. São sentimentos que também são impressos nessas falas.
É aquilo que você, quando você olha no espelho, você sente de si mesma. Se você gosta de si mesma, ou se você tá, às vezes, ali, né, se suportando, você tá o tempo todo achando defeito em si mesma. A autoimagem, ela vai fazer isso. Porque assim, a gente pode subir as escadas com muito sacrifício, com muita dificuldade, com coisas, né, pesarosas e penosas, ou a gente pode subir as escadas se vendo como uma vencedora, como nessa imagem aí do lado, tá? Então, a nossa autoimagem, ela vai dizer se a gente vai fazer tudo isso porque a gente realmente merece, porque a gente vê sentido, porque a gente gosta daquilo que a gente faz, ou se o nosso autoconhecimento, as dificuldades que a gente passa, tudo aquilo que a gente busca na nossa vida faz parte de uma autoimagem de sofredora, né, de batalhadora, de que vence um leão por dia todo dia. Só que nesse vencer um leão por dia, a gente também se machuca nessa guerra. E é aí que eu quero entrar com a história do galo do imperador. E além de qualquer crítica de que é rinha de galo, briga de galo, qualquer coisa, é uma história que eu escutei há muitos anos da Sônia Lira, e eu vou estar contando aqui para vocês essa história como uma imagem, tá? Como uma comparação daquilo que acontece na nossa vida. Então, o imperador tinha um galo, e esse galo gostava muito de se envolver em várias disputas, em várias batalhas, porque ele sempre queria saber como que ele estava. Se ele era um bom soldado, se ele era um bom guerreiro, qual era o desempenho dele, e também para, vamos dizer assim, para tá sempre treinando. Então, esse galo, ele vencia a grande maioria das batalhas que ele se envolvia, mas ele se machucava muito. É claro, os outros também eram fortes. Ninguém ia entrar numa luta para perder. Apesar de saber que ele era um forte concorrente, mas ninguém ia ali entregar de mão beijada. Porque afinal, esse é o mérito, né? Você ganhar vamos dizer assim, pela tua força, pelo teu empenho. E o imperador já estava de saco cheio de ver aquele galo, apesar de vencer, se machucar muito em todas as lutas que ele se envolvia. E colocou lá o galo num projeto de meditação. Não, você vai lá, você vai se acalmar em primeiro lugar, você vai conhecer teus pontos fortes, você vai conhecer teus pontos fracos, você vai se equilibrar e depois daí você vê se você quer continuar com essas disputas, com essas lutas ou outra coisa. Mas enfim, você vai ter que passar por esse processo. E o galo foi e fez o período que ele precisava fazer de recolhimento, de autoconhecimento, de centrar em si mesmo. E quando ele retornou ao imperador, ele falou: agora quero voltar com as minhas lutas. Ok, marcaram uma próxima luta. E naquele período em que, vamos dizer assim, antes de começar os golpes, o galo do imperador, ele não estava mais da forma como ele era, que ele era muito impulsivo. Apesar de ser muito forte, ele sempre ia primeiro, ele sempre ia assim com tudo, e apanhava, e batia, e ganhava, mas ele se machucava bastante. Então ele estava lá, calmo e centrado, e esperava. E nessa atitude dele, calmo, assertivo e centrado, muitos dos desafiantes desistiam. Por quê? Como eles percebiam que o galo estava muito mais observador e estava muito mais focado em tudo, eles viam as próprias fraquezas e não conseguiam continuar a luta, eles desistiam. Ou outros que realmente enfrentavam, tinham lá, né, os seus golpes muito mais assertivos, muito mais tranquilos, vamos dizer assim. Não era aquela luta, aquela pancadaria, era muito mais tranquila e assertiva, e ele ganhava todas as vezes, não tinha uma, ou por desistência ou porque realmente ele estava ali observando, calmo, tranquilo, e conseguia, vamos dizer assim, prever o que o outro ia fazer, enfim, ganhava. E o que o galo do imperador tem a ver com a nossa vida diária? Eu acredito que ele tem a ver plenamente com essa imagem aqui.
Porque normalmente a gente enxerga o outro como um adversário. Mas se nós estamos calmas, assertivas, focadas nas nossas reações e conhecemos os nossos pontos fracos, conhecemos os nossos pontos fortes, sabemos até aonde nós podemos ir e até às vezes onde é mais fácil desistir, porque afinal nem todas as lutas a gente precisa ir até o fim. Eu acredito que saber desistir e saber persistir nas coisas certas é uma sabedoria muito grande que nós devemos desenvolver para não cair na teimosia por coisas que não fazem mais sentido para a nossa vida e realmente ter a resiliência de ir até o final naquilo que realmente faz bem, naquilo que realmente faz sentido acima de qualquer coisa, tá? Então, para a gente ativar o nosso poder pessoal, nós precisamos de várias coisas daquilo que o Galo fez. Entender os nossos pontos fortes, entender os nossos pontos fracos, observar, ter clareza das coisas. Porque dentro da bagunça, da batalha, do dia a dia, a gente não enxerga. E por mais que a gente saia vencedor das coisas, a gente se machuca bastante. Então, para evitar todo esse embate desnecessário, o que precisa ali? Precisa de calma e assertividade. Essas duas coisas, em primeiro lugar. E depois, conforme os gatilhos vão vindo, precisa de discernimento, de entender, de conhecimento sobre si mesmo. Porque se você não sabe, se você não desconhece alguns gatilhos na sua vida, pode ser que eles te peguem de surpresa. E quando você é pego de surpresa, sua primeira reação nem sempre é a melhor. Não que as suas reações tenham que ser sempre cadenciadas e planejadas e tudo mais, mas quanto mais você puder escolher as suas reações, melhor fica. Porque a resposta automática, como eu falei lá no começo do vídeo, a resposta automática, a resposta bem superficialzinha, e na maioria das vezes não foi você que programou. Foram outras pessoas que programaram essa resposta para você. Você copia das outras pessoas. Copiou durante muito tempo. É dessa forma como você aprendeu como se vive dentro da sua família, dentro da sua cultura e tudo mais. A gente copia, a gente vai atrás daquilo que os outros já sabem. Isso não é ruim, isso é uma referência. Mas quando a gente aceita isso para sempre e a gente nunca questiona, então, da mesma forma que os pensamentos automáticos e superficiais são programações de outras pessoas, as nossas reações superficiais, quer dizer, aquelas que vêm primeiro, revelam muito mais das outras pessoas do que aquilo que a gente realmente gostaria de ter para a nossa vida. Então, nós não estamos escrevendo a nossa história com a nossa caneta, com a nossa mão. Nós estamos repetindo coisas que alguém algum dia colocou na nossa cabeça que a gente tinha que fazer assim, 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 tá? Então, essas são etapas iniciais, quando a gente começa a escutar os nossos pensamentos, a gente começa a observar os nossos sentimentos, observar as nossas reações. E aí nós vamos sempre nos aprofundando dentro disso para que a gente consiga cada vez mais reconectar com o poder pessoal. Só o fato de você não aceitar um pensamento da forma como ele vem, já é uma forma de você pegar para si o seu poder pessoal novamente. Só de você não reagir da forma como você sempre reagiria de uma provocação X, que todo domingo alguém da tua família faz, né? E parece aquela historinha de que um fala uma coisa, outro fala outra, daí outro responde. Parece assim um teatro, né? Que as pessoas já sabem mais ou menos onde pegar no calo do outro. Se você se abstém de participar desse teatrinho, então só disso você já está retomando o seu poder pessoal. E, de novo, se inscreva, né, na Masterclass, deixa o seu like aqui nesse vídeo se isso ajuda para você, tá?
E agora eu vou falar sobre a técnica. Eu acho uma coisa assim muito interessante quando a gente consegue se olhar no espelho de forma muito tranquila. Normalmente a gente se olha por algum motivo. A gente se olha para arrumar o cabelo, a gente se olha para arrumar o brinco, enfim, alguma coisa está acontecendo ali. Mas a gente não olha para si mesmo só por olhar, só por, vamos dizer assim, por se conhecer. E quando você se olha nos olhos e você fica um pouquinho quietinha, assim, deixa um minuto ou dois quietinha, e depois você faz essa pergunta, né? O que me faria feliz hoje? E espera a resposta. Aí, logo depois da resposta, talvez quando você ainda esteja saboreando ali a resposta, né? Já vem as objeções. As objeções suas dessa mente que fala o tempo todo bobagem, muitas vezes, né? Porque as programações não são suas. Então, por exemplo, assim, para essa técnica, você vai dar umas respirações, umas 3 respirações bem profundas, se olha nos olhos, fica um pouquinho em silêncio e se faz a pergunta: o que me faria feliz hoje? Aí você vai escutar a resposta. Me faria feliz hoje não sei, fulana me ligar. Aí já vem as objeções que você mesma coloca na sua cabeça. Que, aliás, que alguém colocou na sua cabeça e você aceita como se fossem suas. Ah, mas por que ela iria te ligar? Por que você não liga pra ela? Por que não sei o que lá? Por que como se você não merecesse aquilo que agora, recém você desejou. Essas objeções precisam ser curadas. Elas trazem em si uma ideia, mas elas trazem também um sentimento, uma autoimagem daqui. Então, quando você se olha no espelho, você se enxerga como uma vencedora ou como alguém que está sempre correndo atrás, que mal dá para o gasto, que é insuficiente? Qual é a autoimagem que você vê atrás dos sentimentos? Esses são os seus sentimentos falando mais alto. Os pensamentos, eles trazem ideias, mas eles vêm junto com uma carga emocional. E muitas vezes a gente tem dificuldade de recusar alguns sentimentos, alguns pensamentos, aliás, por quem nos disse, por quem nos colocou esse pensamento lá dentro. Então a carga emocional vinculada ali, ela é bastante forte. Só que isso vai te desconectar também do seu poder pessoal. Porque ele está, vamos dizer assim, retirando a sua possibilidade de escolha. Tudo aquilo que escolhe por você, que determina você, ele retira poder pessoal. Só que para retomar isso daí, não é simplesmente jogar um monte de coisa fora, porque daí fica tudo vazio e você não sabe o que fazer. É substituir. Essa é a melhor coisa. Então, quando você se pergunta o que me faria feliz hoje, você às vezes tem uma resposta. Me faria feliz tal coisa, ok. E você escuta as objeções muitas vezes do porquê que aquilo ali você não merece. Aí então você substitui essas informações até você sentir que elas aterrizaram dentro de você, que elas criaram frutos dentro de você. Quando a gente substitui as emoções, aí outras podem florescer. E essas daí vão deixar de receber tanta atenção e vão acabar morrendo. A gente querer cancelar pensamento, querer simplesmente deixar para lá as coisas, é bastante difícil. É melhor você focar naquilo que realmente te faz bem. É a melhor parte do que você está sempre combatendo. Quando a gente estabelece guerras dentro da gente, eu não posso pensar em tal coisa. Considere que esse seu pensamento que você está combatendo entra num dizer do Bob Proctor que falava assim: aquilo que você resiste, persiste, porque você está colocando força ali. Quanto mais força você coloca em alguma coisa, mais força essa coisa tem.
Então, a melhor forma de você enfraquecer alguma coisa é colocar foco em outra. Se você não consegue ficar, vamos dizer assim, sem pensar em nada, pense em alguma coisa que você queira. Se você não consegue ficar sem olhar alguma coisa, coloca, sei lá, um audiobook que você goste, de um tema que você goste. Então você começa a direcionar a sua mente para as coisas que é aquilo que realmente te importa. Quando você substitui, quando você olha no espelho e se dá esse carinho, então você começa a parar de escutar tantas coisas que te tiram o merecimento. E você vai construir essa autoimagem ali. De não só uma batalhadora que vence um leão por dia, mas uma pessoa que realmente está buscando um objetivo e está construindo alguma coisa, tá? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscrevam no canal e até o próximo.